Bom, então, a gente estava tratando de alguns temas comuns jurídicos no cânone shakespeariano, né? E uma das questões mais interessantes que é incidente é como ele trata, como os personagens, como o enredo trata de uma iniquidade, né? de alguma coisa que não esteja certa, né? De uma ilegalidade contundente, né? Como é a reação das pessoas diante disso? Então, tem vários exemplos. Um muito interessante é o que vai acontecer com Bolingbroke, no Ricardo II. Vocês vão lembrar, o Bolingbroke é o rei, é o nobre, competente, é o que deve ser rei, embora não seja, e o primo dele, que é o Ricardo II, é o rei que, embora não seja competente, é o legítimo. Então, a discussão aí que se coloca é o que é mais importante, é a legitimidade ou a competência, que é um tema interessante dele tratar naquele momento na Inglaterra, né? E o Bolingbroke, ele é obrigado, ele é exilado pelo Ricardo II, porque o Ricardo II entende que o primo é muito mais talhado para ser rei, e ele vai embora. Só que quando o pai do Bolingbroke, né, que é o nome do castelo dele, né, morre, o pai do morre, o John de Gaunt, o Ricardo II vai atrás do tio e resolve tomar para ele os bens do tio. E aí ele viola o direito de sucessão. A sucessão seria do Ricardo II. E o Ricardo II está no exílio, vê aquela iniquidade e pensa o seguinte: bom, a única razão pela qual o Ricardo II está no trono é pelo direito de sucessão, porque ele é rei por direito. Mas se ele próprio não respeita essa regra, o que eu tenho que respeitar? A regra que o prende lá, que o protege, é a sucessão, mas ele não respeita essa regra, então eu tampouco vou respeitá-la. E aí ele volta, marcha e consegue tomar o poder do Ricardo II, vira o Henrique IV, cheio de culpas e tal, mas ele vira o Henrique IV porque ele se rebela diante daquela iniquidade. É uma situação totalmente diferente do Hamlet, né? Que fica ciente de uma iniquidade, de um mal, né? O tio matou o pai para casar com a mãe, mas não consegue reagir, né, àquela situação. Ele não consegue reagir pelas questões psicológicas dele, pelos dramas dele. Será que ele vai ser um justiceiro ou ele vai ser um assassino? Ele não sabe. E mesmo sendo justiceiro, ele que está vindo de Wittenberg, né, que está vindo das luzes, será que é razoável que ele mate o tio? Porque ele vai estar trazendo de volta a idade média, né, da vingança privada, que é exatamente aquilo que ele não quer fazer, que ele quer trazer as luzes, né, que da idade moderna, né? Essa iniquidade tem ainda de forma curiosa, cômica, como vai acontecer no Trabalho de Amor Perdido, né, que os nobres resolvem fazer aquela lei entre eles, né, um acordo que durante 3 anos ninguém vai namorar, ninguém vai comer muito, vão dormir pouco, vão só estudar, não terá nenhuma mulher. E é claro que isso é impossível, é uma lei anti-humana e consequentemente tem toda uma brincadeira ao redor dessas estipulações absurdas que a pessoa se coloca, né? Esse é um aspecto interessante. Um outro aspecto jurídico que é comum é a necessidade de uma ordem. É fundamental ter uma ordem. E o mundo fora da ordem que vai gerar todo o problema, né? O discurso de Ulisses na beira da tenda de Aquiles, no Troia e Cressida, é isso. Tem que ter ordem. Sem ordem a gente nunca vai conseguir, diz Ulisses, dominar os troianos. Então, os gregos somos melhores, maiores, mas a gente não se coordena e a gente está condenado a não invadir, não ganhar a guerra, né? O rei Lear, quando deserda a filha, é uma quebra da ordem, né? O Macbeth, quando mata o rei, né? O rei, o hóspede na ocasião, o parente, ele quebra a ordem. De uma certa forma, a ordem é quebrada, né, por Desdémona, que é branca, filha de Veneza, jovem, quando ela se apaixona, né, uma paixão louca, lancinante pelo Otelo, que é um forasteiro, que é um outsider daquela relação, que é um guerreiro. Então a Catarina, na Megera Domada, também está fora da ordem, porque ela é extremamente agressiva, não consegue compreender aquele jogo social. Então a ordem é tratada de uma forma muito interessante, e a quebra da ordem é o erro trágico de Shakespeare sempre, e o mundo tem que colocar em ordem. Quando Hamlet fala, né, que mundo desgraçado que está fora da ordem, e eu é que tenho que colocar na ordem, está sintetizando uma coisa que é comum no cânone shakespeariano. Um outro tema também jurídico é a necessidade de um processo legal, necessidade do contraditório, das partes serem ouvidas. Isso é comum também nas peças. Então, o Henrique VIII, que é a última peça que ele vai fazer,
faz também com um ajudante, com o Fletcher. Também tem o julgamento da Catarina, que é um julgamento todo errado, viciado, né? que é o julgamento também da Hermione, do Conto de Inverno, que também não tem contraditório. Ela própria, o próprio Leontes, ele convoca o oráculo de Delfos, dá o veredito, mas ele nessa hora ele não ouve mais, porque ele está fora. Né? Os senadores do Timon, né? que a gente comentou, também já tem um veredito antes de ouvir as partes. Né? A Pórcia, travestida de advogado, é muito curioso, porque a Pórcia, naquela época, né, vocês sabem, era um homem que fazia o papel das mulheres, porque as mulheres não podiam representar. Então a Pórcia é o avesso do avesso, porque a Pórcia é um homem fantasiado de mulher, que se fantasia de novo num homem, e é uma bela metáfora da justiça, e é claro que é corrompida, porque ela é bias, né, ela quer proteger o Antônio, então ele coloca esse julgamento também, um julgamento de fancaria. Né? E para terminar, e nessas frases que Shakespeare coloca na boca das pessoas erradas, né? E ainda sobre o jurídico, essa é só uma música, só uma brincadeira para mostrar, né, como a importância dos aspectos jurídicos na obra fantástica do Shakespeare. Tem uma frase do Henrique VI, que é uma das frases mais conhecidas de Shakespeare, curiosamente uma das peças menos conhecidas, né, que é o revolucionário que diz: antes de tudo matemos todos os advogados. Muita gente repete isso, fala isso, né? É uma brincadeira comum com um advogado. Shakespeare, você gosta de Shakespeare? Então, antes de tudo, começa, vai no Google, já pula essa frase, advogado Shakespeare, e aí o sujeito me manda, isso eu já escuto muito essa história. Só que, na verdade, essa frase, pensada, né, ao contrário, ela é um grande elogio aos advogados, porque quem fala isso é um revolucionário, e o que ele quer exatamente é destruir a ordem, é destruir o establishment. Ele quer o caos, porque aí sim a revolução que ele deseja vai conseguir ter algum êxito. Então, ele, até sábio, compreende o seguinte: a primeira coisa que ele tem que fazer é matar os advogados, porque os advogados são os guardiões dessa ordem. Então, nesse ponto, o Shakespeare estava fazendo um grande elogio, de novo, por esse espelho doido, né, que ele usava, esse espelho brilhante que ele usava, mas ele estava, na verdade, fazendo um grande elogio. Então, para quem trabalha com direito, na verdade, para quem quer se comunicar, a leitura de Shakespeare é uma ferramenta linda, né, que nos permite avançar, ver outras coisas, e é um alimento da alma. Então, eu queria de novo agradecer a Susan, agradecer a Eliana, agradecer a todos os presentes, parabenizar mais uma vez pela peça, que está sensacional. Eu espero que ela seja apenas um começo de muitas outras que vocês se animem a fazer, para ser esse alimento da alma que eu me referi. Muito obrigado.